Olá pessoal, eu sou Neuza Baldini. Eu estou sempre informando para você que eu tenho o meu site de estudos bíblicos neuzabaldini.com e também o canal no YouTube Neuza Baldini. No meu site de estudos bíblicos você encontra a leitura da Bíblia gravada por mim em 4 maneiras diferentes. Eu estou sempre falando aqui para vocês. Querem ouvir a leitura da Bíblia gravada por mim? Será um prazer receber a sua visita em nosso site. Lá você pode ouvir a leitura da Bíblia na ordem sequencial ou na ordem cronológica. Eu acabei de gravar agora há pouco um vídeo falando sobre a tempestade no mar, que Jesus acalma a tempestade no mar e também acalma a tempestade na sua vida e na minha vida. Pelo menos até aqui eu posso testemunhar que muitas foram as tempestades. As lutas foram muitas, mas em todas elas Jesus me deu vitória. Havia momentos na minha vida, já houve momentos na minha vida que eu apenas olhava, chegava na janela do meu apartamento, eu olhava para o céu, olhava as estrelas ou a lua e dizia: Senhor, em algum lugar deste infinito está o teu trono, mas eu estou aqui na minha janela. As lágrimas estão caindo pelo meu rosto, mas Senhor, tu sabes da minha dor, tu sabes do que eu estou precisando. Então, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. E sempre, quando eu pensava que já não tinha mais forças para vencer determinadas situações, Deus vinha em meu socorro, segurava as minhas mãos e me sustentava naquela luta e naquela batalha. E eu estou aqui para te dizer que o meu Deus é o mesmo teu Deus. Você precisa tão somente de crer e obedecer a palavra do Senhor. E eu gostaria de ler aqui um texto bíblico que fala a respeito de uma mulher cananeia. Ela era estrangeira, ela não era judia, mas ela ouviu falar sobre Jesus e ela tinha um grande problema na sua casa, uma filha endemoniada. O texto bíblico vai dizer para mim e para você, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: E levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos pés de Jesus. Então, a primeira atitude daquela mulher foi se lançar aos pés de Jesus. Isso quer dizer humilhação, se humilhar diante de Jesus, se lançar aos pés de Jesus. Ela poderia muito bem se colocar de pé na posição que ela estava e se dirigir ao Senhor Jesus, mas ela se lançou aos pés dele. Se lança aos pés de Jesus hoje, agora, diante desse seu problema. Deixe o orgulho de lado, deixe a incredulidade de lado, deixe a revolta, a tristeza, o espírito de vingança, de mágoa, de decepção, de frustração. Se lance aos pés de Jesus, acredite que Ele pode te dar vitória nesta luta, mas é preciso crer, é preciso acreditar nesta palavra. A palavra de Deus não é uma ilusão, não é uma utopia, a palavra de Deus é uma realidade. É o espelho da nossa alma, é onde nós encontramos, somos confrontados com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas falhas, e também a palavra de Deus nos anima, nos fortalece, nos ensina a prosseguir e seguir em frente e a confiar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando eu falo isso, eu falo de experiência própria. Eu também já errei, eu também já falhei, eu também já desobedeci, mas eu tenho pedido a Deus que me ensine, que me fortaleça, que me ajude a vencer essa jornada aqui na terra, pois eu quero um dia morar na eternidade ao lado de Jesus. E eu deixo para você esta palavra. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu acho essa palavra muito difícil de ser entendida. Aquela mulher estava ali
pedindo socorro para Jesus. Mas ele estava à mesa com os seus discípulos se servindo. E ele disse, não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se fosse eu ou você naquela hora, com certeza nós sairíamos dali revoltados, irados, decepcionados com Jesus. Mas aquela mulher nos deu um exemplo de humildade, de fé. Não importava ela comer os farelos, não importava ela comer as migalhas. Ela sabia uma coisa, que Jesus ia repreender aquele espírito imundo que estava na sua filha. Para ela o mais importante ali não era o pão, não eram as migalhas, não era o que sobrava. Ela queria 100% o milagre de Jesus na vida da filha dela. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Você percebe a persistência dessa mulher, a humildade desta mulher, o que essa mulher colocou no seu coração. Ela saiu da sua casa, ela deixa o problema na sua casa, ela deixa sua filha endemoniada, mas ela vai em busca de socorro, que ela sabia que Jesus poderia libertar a sua filha. E às vezes nós estamos tão abatidos, tão desanimados, tão revoltados com a nossa situação, com aquele problema que está nos afligindo, que a gente não tem mais nem ânimo para se levantar, para se colocar de pé. Mas ela fez a parte dela. Ela sai de sua casa, ela deixa o problema, ela caminha até Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus e ela ouve de Jesus ali que não era certo ele deixar de dar o pão aos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa palavra é difícil de ser entendida demais, mas certo dia eu falei com Deus, Deus, me ensina o que essa palavra está querendo dizer. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu de joelhos estava orando no meu quarto e comecei a chorar, pensando na situação daquela mulher. Estou te dizendo o que aconteceu comigo. E Jesus ali falou ao meu coração. Essa mulher, ela teve uma atitude de humildade, de fé. Ela não se importou com a dura palavra que ela ouviu. Às vezes, nós desistimos da nossa bênção porque ouvimos uma palavra que não nos satisfaz, ouvimos uma frase que nos ofende, que nos magoa. Mas quando nós acreditamos que Jesus tudo vê, Jesus tudo ouve, Jesus tudo sabe, a gente continua acreditando no milagre. E aquela mulher acreditou. E ali no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, os discípulos de Jesus disseram para ele, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Isso no Evangelho de Mateus, capítulo 15, tem o mesmo texto bíblico, a partir do versículo 21. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para os apóstolos, para os discípulos, eles não entenderam ali a necessidade daquela mulher. Não se engane, não são todas as pessoas que estão ao seu redor que vão entender o seu sofrimento. Não são todos que estão próximos de você que vão compreender o que você está necessitando. Mas Jesus sabe do seu coração, Jesus sabe o que está na sua mente. Quando aquela mulher se prostrou aos pés de Jesus, quando ela se quebrantou, se humilhou, sendo uma estrangeira, ela teve a certeza que ela voltaria para casa e encontraria sua filha liberta. E assim Jesus libertou aquela mulher. Ele tem todo o poder para colocar em suas mãos o que você hoje está falando com Jesus. Um grande abraço de Neuza Baldini. Deus te abençoe abundantemente. Amém?